Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast MVP, toda quarta-feira, aqui no YouTube, no Spotify e nas principais plataformas de áudio, falando com fundadores, fundadoras, investidores, quem faz o mundo dos negócios, o mundo da inovação acontecer. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Petrelli, fundador da Diferente. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo, Gustavo. Beleza? Obrigado pelo espaço. Boa. Fundador da Diferente, do James Delivery, mais quantas? E algumas outras empreendedorismos aí, algumas outras jornadas meio diferentes. Legal. Então, o famoso empreendedor serial. Maluco. De algumas vezes, exato. Meio maluco, exatamente. Um belo do maluco. Casado, não via. Casado. Esposa tem paciência. Tem que ter pessoa do lado ajudando um pouquinho, né? Boa. Cara, e ainda pior, porque você ainda faz um negócio que é B2C. Você é um cara, você fala, apaixonado pelo B2C, que é um segmento ainda mais complicado, né? Exato. Especialmente aqui no Brasil, muito fundador deve estar escutando. A gente está naquela fase de, cara, eu sou B2C, tô pivotando pro B2B, porque ninguém quer ouvir tese B2B. Sim. E você falou que é apaixonado pelo B2C. Porque você acha que dá certo fazer B2C no Brasil? Vamos começar com essa discussão, que acho que está na cabeça de muita gente. Boa. Desde muito novo, eu sempre fui apaixonado em resolver problemas. E eu acho que resolver problemas para o B2C são problemas sempre muito grandes, né? Assim, é um volume muito significativo. A gente tem 220 mil pessoas no Brasil, né? Então, você imagina que qualquer problema para alguns são para muitos. E aí eu sempre fui apaixonado em mexer na vida das pessoas. Então eu já fundei empresas, desde empresas de bicicleta elétrica, para ajudar com o meio de transporte, com o meio de transporte alternativo, até o James Delivery, que a gente pode entrar um pouco no detalhe, que chega em milhões milhões de pessoas, e até a Diferente agora também impactando a vida de milhares de famílias aqui no estado. Uhum. E aí, mas por que, cara? Por que você acha... Hoje voltando, o fundo, o investidor, só quer B2B por causa da recorrência, né, da previsibilidade e questão de custo. Né? Vamos lá. É mais 10 devs fazem um trabalho para atender dezenas de milhares de pessoas, que você precisaria de dezenas de milhares de entregadores para chegar em mais gente. Perfeito. Por que você acha que a conta fecha? Acho que assim, primeiro pelo tamanho do mercado, né? Quando a gente olha para um setor de venture, setor de tecnologia, ele sempre olha com múltiplos de retorno, né? Com oportunidades de retorno. E aí, quando você olha para o setor de B2C, a gente fala de um consumo gigantesco, né? Quando entrando um pouquinho mais no nosso setor, que é o setor de groceries, de supermercado, a gente fala de um mercado de 200 bi de dólar. Né? Esse é o tamanho da oportunidade que a gente fala no Brasil. E aí esse mercado ele tem diversas ineficiências. Pensando numa visão de consumo, que é o que eu gosto de impactar, né? A parte do consumidor, essa ineficiência ela é muito grande. A gente é muito igual consumir supermercado há muito tempo. Sim. E aí quando eu olho aquilo, vejo um mercado muito grande, um consumidor que ele está aberto à transformação, a transformação de experiência, a transformação de tecnologia, o meio, o canal vem mudando muito, eu falo, putz, aqui tem uma gigante oportunidade. Não estou minimizando B2B ou SaaS ou outras frentes, mas putz, eu prefiro muito mais impactar milhões de famílias e milhões de pessoas, isso me motiva mais como missão de vida, do que olhar e melhorar um payroll, um meio de pagamento para salários de uma empresa. Ninguém tá, né? Acho que a proporção ela pode ser de uma forma muito diferente, uma vez que o B2C tem esse volume gigantesco de pessoas consumindo no Brasil. Então, a minha opinião é, putz, se eu estivesse lá em Israel, seria um pouco mais difícil de pensar num B2C numa escala como a gente tem no Brasil. Né? Quando a gente olha para a América Latina, todas as empresas que começam em outros países na América Latina, elas normalmente olham o Brasil como o foco. Isso. Por quê? Pelo tamanho do mercado, pelo tamanho do volume de consumidores. E a gente já está aqui. Então, eu sou apaixonado e no lugar certo para resolver o problema para milhões de pessoas e não só para algumas empresas, como alguns outros empreendedores preferem. Acho que isso é uma preferência nata, mas a minha provocação sempre é que eu acho que os fundos olham com menos proporção para essa oportunidade. Pois é. Não, e até ficou... Aqui no Brasil criou-se essa segmentação, né? B2B, você tem o Venture Capital, se você é B2C, você vai pro Equity Crowdfunding, né? Exato. Porque não dá.
Nenhum fundo vai investir em B2C. Boa. Apesar do que aí você conseguiu os fundos que investiram em você, mas aí depois a gente entra nisso. Mas para 99,99% dos empreendedores, o fundo não vai querer. Eu acho que daí tem um outro fato importante, que é B2C consome mais capital. Isso, pois Eu acho que isso aí os exemplos que a gente viu nos últimos anos. Rappi, Uber. Exatamente. WeWork. Exatamente. Apesar que o WeWork era B2B, mas ele acaba sendo mais CAPEX, intensivo em CAPEX, né? Quando a gente olha e aí, comparando também com os que deram certo já no Brasil, né, que já tem aí um selo de unicórnio, a maioria deles é B2C, né? Assim, se olhar, tem o 99, que é B2C. Se olhar Quinto Andar, é B2C. Se olhar Loft, é B2C. Se olhar Daqui, que teve um cargo de... né, é B2C. Se olhar... algumas... iFood é B2C. Então, assim... Nunca tinha parado para é louco, isso, mas acaba que o capital é muito menor percentualmente para B2C do que essas empresas que deram muito certo e já retornaram capital para os fundos. E aí eu acho que a discrepância é muito do volume de capital. Não posso minimizar que é necessário mais capital para crescer um modelo B2C, uma vez que você tem esse crescimento, essa escala muito mais significativa. E dando essa correlação, acho que em momentos de escassez, pelo volume de capital que é necessário, com certeza é mais difícil, né? Porque você precisa de mais capital se comparado com modelos com mais previsibilidade no modelo de B2B. Então, acho que essa é a maior dificuldade que a gente sente na América Latina, porque não existe, ou agora, né, começou a existir fundos later stage brasileiros com esse volume de capital que é necessário. Verdade. Então, o que acontece é que, como na trajetória de um B2C você vai precisar de rodadas grandes, isso faz com que você precise sempre estar captando ou conectado com fundos internacionais. Tá. E aí tem o risco Brasil, tem o risco economia, tem o risco câmbio, que tudo isso entra na conta do risco. Eu entendo também o fundo olhando e falando assim, se esse tipo de negócio depende de mais capital, ele vai precisar ter conexões internacionais. O internacional tem toda essa volatilidade de mercado. Exatamente. Então, esse risco eu até entendo, né? De falar assim, é um modelo de negócio que depende de mais capital, então automaticamente ele tem que estar mais conectado com fundos mundiais para dar essa robustez. Mas, por outro lado, numa visão oportunidade, que é o retorno sobre esse capital, eu acho que os fundos olham um pouco. Essa é a minha opinião sobre. Eu vejo 90% dos fundos sendo muito focados em B2B, fintech, SaaS. Só que, na verdade, de novo, só conectando, a gente está num país de 220 milhões de habitantes. Então, essa discrepância, talvez, de ter alguns fundos mais olhando consumer, mais olhando B2C, eu acho que é uma puta oportunidade para quem está nos ouvindo aí, porque, como eu disse, grandes negócios são criados em B2C no Brasil. Sim, é verdade. Depois eu vou até fazer essa avaliação da lista ali, pode ser uma matéria interessante para... os fundos querem unicórnios, mas talvez estão olhando para o lado... no lado certo. E eu acho que outro ponto é que quando a gente olha para B2B e SaaS, vários desses são unicórnios e podem ser unicórnios, mas eles, no tamanho do mercado deles, eles sempre têm que ir para uma outra vertical, sim, né? Adicionar mais TAM, mais oportunidade de mercado. E essas mudanças são super difíceis no crescimento do negócio. Então, para se tornar um unicórnio, eles olham para aquele negócio, ele é mais tradicional, ele tem uma rentabilidade mais ajustada, um crescimento muito mais previsível, mas, por outro lado, lá para frente, ele tem que resolver 5 dores, 10 dores, né? Deixar a operação mais complexa. Mais complexa para chegar naquele tamanho também. Já o B2C se eu resolver uma dor para milhões de pessoas, automaticamente eu tenho uma oportunidade de se tornar um negócio muito grande. Legal. E até aproveitando, então, já vamos falar o que vocês estão fazendo e como que vocês estão fazendo isso na Diferente, né? Porque quantos anos de operação? Desculpa. São 3 anos. Quase 2,5, quase 3 anos. Quase 3 anos. Isso. 3 anos vocês levantaram 45 milhões de reais, uma rodada mais recente agora, junho de 2024, 9 milhões. Vocês estão ainda no estágio seed, como você falou. 45 milhões para seed é bastante coisa para números latinos, né? Já corrobora um pouco o que você vinha falando. Isso. Você precisa de mais capital e tal. Perfeito. E como que você está
fazendo a aplicação desse capital para também não torrar e cair no problema que outros B2Cs queimaram a categoria, vamos dizer assim. Ótimos pontos. Primeiro, deixa eu só voltar um pouquinho atrás e falar o que a Diferente veio para resolver, e aí a gente entra um pouquinho na captação e o que a gente está construindo. Então, Diferente veio de uma experiência anterior minha no James Delivery, que foi vendido para o Grupo Pão de Açúcar, então eu já estou no setor de supermercado e tecnologia já há uns quase agora 10 anos. E, de novo, olhando para o tamanho da oportunidade, é um mercado muito grande, pouco digital ainda. Pós-pandemia, esse mercado era 2% digital e ele vai ser 10% digital. É um caminho sem volta. É um dos últimos varejos a se digitalizar nessa proporção. Estados Unidos já é mais que 10%, China já é próximo de 20%. Então, isso vai acontecer aqui na América Latina. É mais uma forma do como e quem, né? Quem vai liderar isso. Exato. E aí, como eu tinha passado grande parte da minha jornada nessa parte de um modelo de negócio de intermediários, né? O James, iFood, Rappi, são intermediários nessa cadeia, no modelo onde a ponto, o varejo alimentar, tem 5% de EBITDA e esse intermediário tem em torno de 8%, 9%, 10% de take rate, essa conta não fecha. Então ela tem que passar para o cliente final. Não estou dizendo que não vai funcionar, ela vai funcionar, mas ela é cara para o consumidor. Né? Tem que ser mais caro, não fecha essa conta. Aliás, desculpa, só fazer um parênteses, não perde a linha de raciocínio, mas outro dia eu estava pensando sobre mercado de publicidade, que é o meu mercado, e como é que Google, Meta dominam, são os intermediários e são muito maiores que o mercado inteiro. Eu penso, eu acho que publicidade é o único mercado que isso acontece, mas talvez acho que mas no final o iFood hoje já é muito maior que vários supermercados, né? Então, eu acho que tem alguma correlação aí, com certeza. Legal. Mas aí, só retornando, a gente, né, um modelo de negócio que é um intermediário, normalmente o começo de uma digitalização é isso, é um intermediário que ajuda as duas pontas, não atrapalha nem o varejista, nem o cliente, dá essa oportunidade de um novo canal, que é o canal digital, e por muito tempo foram eles que foram os únicos modelos de negócio, né? Mas, como eu disse, ele tem que ser, financeiramente, ele tem que ser mais caro para o cliente. Essa conta não fecha. E vai continuar nesses 2% que já é digital, que é a classe social mais alta do Brasil, que paga R$10 para receber em casa, que paga um frango mais caro para receber, que paga comodidade. Né? De novo, não é que não vai funcionar, está funcionando, estou crescendo para burro, sou super fã do que o iFood vem construindo. Mas aí vem o problema da digitalização. Aí estamos falando dos outros 8% digital, que é uma classe social média, que vai começar a pedir online, como eu disse, mas ela é mais preço sensitiva. Né? Ela faz a conta do custo do delivery. De um frete. Exato. Para ele não muda a receber no mesmo dia. Para ele é muito mais preocupado com preço e qualidade do que conveniência, urgência. Né? E aí foi quando eu estava saindo do GPA, com essa visão de fazer um modelo mais ajustado para a digitalização desse mercado. E eu começo daí a estudar, então, esse consumidor e caio num dado muito importante que 82% das famílias cozinham todos os dias na América Latina. Esse dado é 40% nos Estados Unidos. Então, lá o consumidor está muito mais no delivery, muito mais na comida pré-pronta, muito mais na parte de conveniência mesmo. Já que não, os clientes precisam de item fresco, de maneira recorrente e mais acessível. Interessante. Porque ele cozinha, né? Ele cozinha de maneira bem frequente dentro da semana. Então, olhando aquilo e aí conectando um pouco da nossa experiência no James também, onde o cliente que pedia itens frescos era o que tinha melhor recorrência, melhor frequência, melhor fidelidade, porque o cliente, né, quando a gente vai no offline, no supermercado, você normalmente vai no semanal, quinzenal, onde tem os teus perecíveis melhor, tua fruta melhor, tua carne melhor, então é onde você tem a maior fidelidade, e quando é preço, você vai onde tem o melhor preço, né? Material de limpeza. Exato, porque é a marca ali, qual o melhor preço e ponto. Então, conectando com isso, a gente falou, e aí um pouco das dores de B2C, né? B2C sempre busca uma melhor frequência, uma melhor recorrência, uma melhor retenção. Então, olhando para essa correlação de fatores, eu quero estudar um pouco mais dessa cadeia de fresco, né? Como é que funciona essa cadeia? E aí que eu me deparei com uma super ineficiência. Uma cadeia de fresco, né, do campo até a gôndola do mercado, um problema que é super divulgado, é que 30% dos produtos são desperdiçados. Né? 1/3 de tudo que é produzido, até chegar na gôndola, 30% é desperdiçado. Some, né?
some. Por várias ineficiências, e aí a gente começou a se questionar o porquê. Primeiro, 5 intermediários nessa cadeia. Tá. Então, desde do produtor familiar, depois vai para um produtor qualificado, que a gente chama, daí um intermediário, daí normalmente o Ceasa. Então, tudo isso vai tendo um desequilíbrio de demanda e oferta, que faz com que isso vá gerando desperdício nessa cadeia como um todo. E um segundo problema que a gente se posiciona muito, que é um problema de um padrão estético. É um pouco maior, um pouco menor, uma batida na casca, uma perfeição que foi construída nessa cadeia que gera esse desperdício. Aquela maçã perfeitinha de Exato, filme, né? Exatamente. E, na verdade, daí é o dado que a gente correlaciona, é que 70% desse desperdício, então, na verdade, 20% do todo, é perfeito para consumo. Então, assim, ele tem alguma dessas ineficiências na cadeia que acaba acontecendo. Daí, olhando isso, um mercado de 200 bilhões de dólares, um mercado onde tem 20% de tudo isso sendo desperdiçado por ineficiência, a gente falou, acho que alguma coisa tem aqui. Né? A gente conseguiria fazer um modelo de negócio mais acessível e, ao mesmo tempo, né, pela digitalização desse consumidor, entregando itens super frescos. Então, a gente viu esse problema. E aí, a gente veio com a diferente para ser um mercado inteligente, que a gente chama. Mercado inteligente em 2 frentes. Uma é utilizando dessa ineficiência para retornar acessibilidade de preço para o consumidor, então entregar itens frescos, mais acessíveis na casa desse cliente. Okay. Essa era uma problemática que a gente queria resolver. Mas numa outra vertente, o mercado inteligente numa visão de produto e tecnologia. Na nossa visão, comprar supermercado online num celular, onde você tem que scroll 20 mil itens num supermercado... Não é nada prático. Não é nada prático, né? Você fica lá, pesquisa, adiciona, daí você adiciona, o shopper fala que não tem na loja, você quer fazer uma receita com frango e o frango não vem. Como é que é o nome daquele negócio mesmo? Aquele que eu gosto, você nunca sabe você nunca sabe procurar, exato, você não sabe onde está, e aí, assim, a jornada ela é complicada no online, e é normal, é um varejo que começou no offline e replicou essa experiência para o online. E aí foi quando eu me juntei com o meu sócio, isso já era no final de 2021, que foi meu mentor na jornada, o Paulo Mansores, ele foi VP da Shopify, da Wayfair, da VTEX, então o cara conhece muito de produto, tecnologia e dados. Pô. E a gente, na época, ainda estava pouco falando de AI, mas não existe nada mais preditivo na nossa compra do que a compra de supermercado. E preditivo tem a ver com dados. Exato. Então, assim, numa visão de compra... É difícil fazer uma previsão da tua compra de camiseta. Ou da tua... Ou do que você mim é fácil, vai shopping... preto e branco. Pronto. Então é verdade. Então é mais simples. Mas como tem essa recorrência muito grande, a gente tinha uma visão de que a jornada de supermercado ela poderia ser muito mais simplificada. Tá. Então, baseado em dados, a gente veio por um modelo 100% de assinatura, onde o cliente não precisa mais pensar na lista de compra dele. A gente inverte essa lógica. Então, o cliente entra na nossa jornada, responde algumas perguntas, a gente entende esse consumidor com preferência, com restrição, com tamanho da família, com tipo de refeição que o cliente consome em casa, e a gente inverte essa lógica. Então, o Gustavo entra lá e faz uma assinatura de supermercado de R$110, com tantas porções, com itens que você precisa toda semana, e a partir daí você tem uma jornada inversa, onde 4 dias antes de você receber a tua caixa, você recebe uma lista. Gustavo, a tua compra dessa semana, porque a gente sabe do que você gosta, a gente sabe o que tem mais saudável no campo, banana, maçã, uma lista inteira de compra. Legal. Né? E você entra no aplicativo e você consegue editar se você quiser. Só que qual que é a vantagem disso? Até então a gente não tem estoque. A gente compra o que a gente já vendeu. Então, todas aquelas ineficiências da cadeia que eu comentei, que é comprar direto do produtor, pulando os intermediários, não ter desperdício, tudo isso a gente consegue utilizar como fortaleza para te dar entregar na tua casa um item super fresco e mais acessível. Legal. Então, numa vertente do supply, né, da cadeia de suprimento, a gente queria ser mais eficiente por essas ineficiências, por isso um mercado inteligente. E na outra, na visão de produto e tecnologia, a nossa visão é que a tua banana não acabe mais toda semana, né? Que você, que a gente baseado em dados, consiga resolver essa jornada sem fricção. Então,
essa foi a nossa tese lá no início. A gente tem alguns benchmarks no mundo que a gente foi conectando pouco de cada um. Tem gente parecido, fazendo coisas parecidas com isso. Então, na época, a gente viu muito Misfits Market, é um business dos Estados Unidos. Nessa parte da imperfeição. O cara é investidor, não é? Isso, o AB é nosso investidor. Nessa parte da imperfeição da cadeia. Ser mais eficiente nesses itens fora do padrão, comprar direto do produtor, a gente tem isso como benchmark. Mas eles, nessa parte de machine learning, de inteligência, de subscription, a gente já foi para uma outra frente, que é um outro business, chama Hungry Root, lá nos Estados Unidos, que resolve essa jornada de compra recorrente sem fricção, que a gente chama, tudo baseado em dados. Então a gente pegou um pouquinho de cada um dos mundos e tropicalizou para a realidade do Brasil. As duas histórias. Exatamente. E aí a gente começa então em 2022, e aí que a gente passa por essas rodadas de investimento. Eu acho que o que a gente vem se diferenciando, eu acho, de alguns outros modelos, é que desde o D0, por causa da minha experiência, do meu sócio também, a gente sempre foi muito focado em unit economics, assim. Então, eu acho que um pouco diferente do mercado de 2021, que eu acho que o crescimento era o que todo mundo buscava, e eu acho que muitos business foram nesse caminho, de blitzscaling, de crescimento a qualquer custo, a gente desde o começo olhou muito para margem, para gross margem, para margem de contribuição, para crescer de maneira mais sustentável, né? E acho que só é possível crescer de uma maneira mais sustentável se você está resolvendo um problema real, né? Então, um exemplo lá, o modelo Ultra Fast, né, de compras muito rápidas. Eu acho que ele está resolvendo um problema de urgência, né? Um problema de urgência para o consumidor. Mas o consumidor ele tem que pagar mais por aquela conveniência. Sim. Na cadeia, ele está resolvendo muito poucos problemas, né? Porque você tem que ter um CD em todo lugar e tal. Então, é diferente, a gente veio pensando para resolver essa dor de receber compras recorrentes de maneira mais eficiente. Então, um outro exemplo, a gente, né? Hoje a gente não entrega todos os dias em todos os lugares. Eu ia te perguntar exatamente. Como que você cuida disso? Que é delivery, é entrega. Isso, exato. Hoje vocês estão aqui em São Paulo? A gente está em 50 cidades. 50 cidades. Todas saem do mesmo CD. Essa vem uma eficiência. Então, como que a gente faz isso? O cliente, quando ele assina, por isso que a gente é 100% assinatura, a gente fala, na tua região a gente vai entregar nesse dia específico. Beleza. E a gente densifica, exatamente, a gente densifica pela rota. Tá bom. Né? Pensa um modelo do iFood ou qualquer outro que entrega 1 para 1. Então você tem que entregar uma compra na Zona Leste e uma na Zona Oeste naquela mesma hora. Dificilmente você vai ter uma densidade necessária na logística. A gente fala, na Zona Leste é nesse horário. Para você ter a diferente por esse preço, você tem que receber nesse dia específico, tá? Mas isso não gera não gera reclamação? Mas eu não posso, não pode ir na quarta, não pode ir na quinta. A gente conecta muito com a realidade do offline, né? Do tradicional. Quando a gente vai na feira de rua, feira de rua é aquele dia. É o dia da feira. Você tem que fazer tudo no entorno daquela feira. E por que você vai na feira? Porque é mais barato, porque é mais fresco. É meio que a mesma correlação lógica, com a diferente. Então, você vai ter que, sim, mudar a tua rotina da tua casa para receber naquele dia específico, né? Curitiba, a gente entrega sexta-feira. Não é o melhor dia da semana para receber. Mas, você tem um item de extrema qualidade, mais acessível, direto do campo, você tem que se adequar àquela realidade. Ajuda também, exatamente. Me ajuda a te ajudar. Isso mesmo. Mas aí entra um componente de fricção que é mudar o comportamento do consumidor, né? Aí é interessante, beleza, mas quer dizer, é um trabalho educativo também, é complexo. Isso, com certeza, mas, de novo, acho que conectando com o offline, ele já está acostumado a comprar no dia da feira. Então, acho que a diferente ela vem para isso, resolver a tua feira e a tua compra semanal. A gente quer resolver esse momento da jornada. A gente faz essa conexão de que o mercado offline ele é 40% atacarejo, compra abastecedora, mais ou menos 30% do mercado é supermercado, uma compra mais mensal, e a gente está falando de 30% de feira de rua, a gente chama de corner store, né, que é supermercado de esquina, açougue, padaria, é tudo isso que a gente compra nessa recorrência mais semanal. Então, é diferente, tá para resolver esse momento da jornada. E conectando com a feira de rua, o cliente já compra uma vez na semana.
Sem dúvida, o modelo do produto e da tecnologia, de você ter uma assinatura, de você não escolher 100% dos teus itens, isso sim é uma grande dificuldade nossa de educar o consumidor. Agora, no dia da entrega, não é. A gente já fez diversos testes, o time de growth pensa muito nisso. Abre mais janela, tira mais janela. E a conversão ela é muito pequena, a mudança de conversão. Então, pela eficiência logística, e de novo, lá correlacionando lá no começo com o problema de que tem que ser mais acessível, essa balança não faz sentido, porque o custo logístico é muito maior do que o benefício de conversão para o cliente final. Tá, beleza. Então, comprar essa briga ou comprar essa postura, porque muitas vezes é aquele negócio, você tem que atender a demanda do consumidor. Isso, do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer, né? Então, comprar algumas brigas faz sentido. A gente seleciona muito as brigas que a gente quer comprar, porque, sem dúvida, o cliente ele tem essa necessidade de urgência, né? Cada vez mais falam-se de por que o Mercado Livre avança tanto em logística, investimento em logística? Porque sim, cada 1 hora, 2 horas, mesmo dia de entrega, faz uma super diferença nesse tipo de consumidor. Acho que quando a gente vai para o nosso tipo de consumidor, a pressão de urgência ela é muito menor. Tem alguns estudos que mostram que a cada R$1 de frete que o consumidor tem que pagar no nosso perfil do cliente, ele se desloca quase 2 quilômetros para fazer aquela compra. Assim, ele é muito preço sensitivo. Eu não posso colocar uma pressão de custo logístico para atender aquilo com uma certa urgência que traz uma ineficiência na cadeia como um todo. Então, você está falando, quem que é o seu cliente, então? Quem que é o seu perfil? Não é o cara, então, classe A, classe B? É uma classe social média alta, onde tem essa rotina de cozinha, né, de bastante recorrência. É uma classe, uma faixa etária um pouco maior, assim, estamos falando de 35 a 45 anos. Normalmente segundo filho, é uma correlação de uma nova família, mas que a parcela do investimento com alimentação, não falo gasto, porque é um investimento com alimentação, é muito grande. Nesse perfil do cliente, quase 30% do ganho médio é gasto com alimentação. Então, assim, é um preço sensitivo significativo, né? Então, a gente está com target no consumidor que ainda não comprava online e que precisa dessa ultra recorrência de itens frescos pela necessidade da cozinha. E aí, só voltando ao ponto, então, da questão de abastecimento, né? Então, aí como é que é essa relação que você cria com os fornecedores? Não, aí do outro lado, né? De cadeia mesmo. Como é que é isso? Como que você garante, né? Como você trabalha esse estoque? Como você garante que tem o produto fresco ali? Boa. E aí vem muito da parte de eficiência, o que a tecnologia e hoje, né, os dados nos ajudam a ser mais eficiente. Então, a gente faz toda uma parte de previsibilidade de demanda, uma vez que a gente tem um modelo 100% assinatura, e aí até tem uma conexão com o B2B, que ele é um pouco mais... ele é mais uma visão de SaaS, que ele é um pouco mais previsível. A gente consegue passar uma previsão de demanda muito assertiva para esses produtores. Então, vocês têm um LTV legal? Temos. A gente tem pelo menos 6... A nossa conta é 6 vezes LTV sobre CAC. Então, é um volume bom para B2C. Uma vez que a gente tem uma retenção boa, uma frequência por ser muito recorrente alta com esse consumidor, e o nosso custo de aquisição é bem ajustado. Então, essa é a nossa proporção. E aí, quando a gente vai para produtores, a gente hoje conecta com mais ou menos 300 produtores familiares. Não que a gente compra toda semana de todos eles, tem muita sazonalidade do mercado, dependendo do item que a gente está comprando naquela semana, mas a gente tem essa previsibilidade e a gente sempre fecha as compras 4 dias antes. Então, pensa que a gente vai comprar 1 tonelada de tomate, sempre 4 dias antes da nossa necessidade, a gente vai fechando as compras de maneira recorrente, recebe no nosso CD, é quase como se fosse um dropshipping, recebe, monta tudo, no outro dia está na casa do consumidor de maneira bem eficiente. E esse CD fica onde? Fica aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina. E daqui da Vila Leopoldina vocês atendem 50? Exatamente, até 500 km de raio a gente sai tudo daqui. Então, de novo, com essa densidade da logística, com essa previsibilidade de 4 dias de antecedência, a gente consegue fazer a roteirização de maneira bem eficiente. E aí a única coisa que muda para um raio de 150 km para um raio de 500 km é a primeira milha.
Então, ele sai aqui, um exemplo para Curitiba, ele sai, as caixas são montadas no dia anterior, em vez dele sair às 5 da manhã para entregar na casa do consumidor, ele sai do nosso CD às 1 da manhã, viaja às 5 horas até Curitiba, faz o cross-dock lá que a gente chama, que é trocado de veículos grandes para veículos pequenos. Na outra casa no outro dia está na casa do consumidor. Então, mesma qualidade, um pouquinho mais de custo logístico, mas quando a gente dilui esse volume de caixas que a gente vai numa densidade pela primeira milha do logístico, é um custo super pequeno por caixa vendida. E a gente não precisa ter um CD, time, estrutura, desperdício, estoque, tudo isso em outras regiões. Então, acaba que o nosso modelo é bem mais escalável, porque a gente não precisa ter um custo de CAPEX, de time em todas essas regiões. Tá. E aí, quer dizer, vocês ainda estão entendendo qual que é esse momento de criar novos, né? Perfeito. Depois, isso, quando vai ser isso? Exatamente. Vocês ainda estão entendendo qual que vai ser esse momento. Isso. Se a gente comparar com Misfits tem 5 centros de distribuição nos Estados Unidos e entregam em todos os zip codes, todos os CEPs lá. Putz. Então, eles sim precisaram criar outros, sem dúvida nenhuma, pelo Brasil ser um país muito quase continental, a gente precisaria ter outras estruturas, mas nesse raio de 500 quilômetros, que é um volume populacional gigantesco, a gente só com o nosso centro de distribuição já dá conta. Já consegue atender. Exato. Pô, interessante. Então, qual que é onde que vocês querem chegar e como que vocês conseguem chegar com essa eficiência? O que vocês querem ser, que é diferente de você? Então, o consumidor ele vai ser mais digital, aquela conversa inteira que homilia toda que vai acontecer, e a gente é o modelo de negócio que está conseguindo penetrar nesse tipo de consumidor e está conseguindo mostrar uma rentabilidade, né, que fecha a conta mesmo. Assim, Tem fechado? Sim, a gente tem uma margem de contribuição super positiva, mais de double digits. Então, assim, para o nosso modelo de negócio, se a gente comparar com o modelo offline, a nossa margem de contribuição é igual a um supermercado tradicional. Isso que a gente ainda tem uma oportunidade de escala muito maior, que faz com que a gente tenha uma eficiência, uma possível eficiência melhor e que a gente possa ter EBITDAs muito maiores que um supermercado tradicional. Então, assim, isso está dando para a gente enxergar isso, né? Numa visão de oportunidade do consumidor, a gente é um dos únicos. Numa visão de escala de oportunidade, é uma oportunidade grande. Mas Dudu, supermercado, todo mundo entrega, tem um monte de gente entregando. Exato. E eu tenho convicção que tem um monte de gente entregando. Aliás, tem um monte tem alguns players até que estão abandonando um pouco a parte da entrega e indo para para o marketplace ali, né? Para diminuir um pouco o custo da aquisição. Tudo mais. O que eu enxergo, da mesma forma que no offline a gente tem modelos de negócio que é conveniência, abastecedora, compra rápida, e você paga preços diferentes, e tem tipos e perfis diferentes de consumidor nessas frentes, isso também vai acontecer no online. Eu acho muito difícil que no online vai acontecer, compra rápida, semanal, para classe A, B, C, D, E, tudo no mesmo lugar. Quando a gente vai para o offline, você pode comprar a mesma banana pagando R$10 no AMPM, num posto, e você pode pagar R$2 no atacarejo. Por quê? Porque são tipos de personas, de clientes diferentes e momentos de compras totalmente diferentes. A mesma coisa a água, né? Se for comprar uma água no AMPM, a gente sabe que no posto de gasolina é muito mais caro do que no atacarejo. Mas você precisa daquela água, você acaba comprando aquela água. No online vai acontecer algo similar. Eu acho que o mercado é muito grande para falar que um player único vai conseguir ter todos esses modelos de negócio. E aí o que eu vejo de oportunidade é um mercado livre, né, se fortalecendo muito numa compra abastecedora. Tá bom. Então, assim, por quê? Porque ele tem volume e logística. Né? Quando você tem volume e logística, são as duas maiores dificuldades num B2C aqui. Porque você já tem o cliente e você já tem um custo logístico para entregar em casa muito mais ajustado do que os outros concorrentes. Aí numa compra mensal tem vários outros modelos aí, tem uma Shopper, tem uma Justo, tem um monte de gente que é um supermercado online. Tá. E aí tem a compra recorrente, né? Que é a compra de perecível, que é a compra de semanal, que aí é diferente, é o único que está conseguindo fazer com a eficiência que a gente vislumbra. Então, né, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Uma Amazon comprou o Whole Foods, porque ele não conseguia entregar o perecível.
Porque o perecível é uma Que outra dificuldade. Ele está mais perto, ele tem que estar mais perto. Exato, tem um modelo de negócio diferente. Outra cadeia. Também, exatamente. Então, a diferente está focando nesse tipo de persona e nesse momento da jornada. Tá. Esse é o nosso foco de tamanho de oportunidade. Legal. E aí, o último ponto que a gente até acabou de lançar a gente começou com essa tecnologia de assinatura, de caixa. No começo que você podia customizar, depois personalizar. Então, o que era customizar? Você mexer a tua caixa do jeito que você queria. Personalizar é você receber a lista e poder editar os teus itens. Então, eu não quero banana essa semana, eu quero tomate. Tudo isso a gente foi avançando na tecnologia. E a última parte era, numa visão de canal e numa visão de simplificar essa jornada, era estar onde todos os brasileiros estão, que é no WhatsApp. Então, a gente acabou de lançar o TED, que é o primeiro assistente da sua cozinha do mundo, a gente ainda não viu nada similar, onde ele consegue, por WhatsApp, você consegue fazer toda a customização da sua cesta por áudio, texto, foto, do jeito que você quiser, mas a gente vai muito além. A gente resolve teu plano alimentar, a gente resolve tuas receitas, a gente ajuda você a desperdiçar menos dentro de casa, porque você tem lá um tomate e uma massa, e aí você tira uma foto para ele e fala assim, o que eu posso fazer? Me dá 3 receitas saudáveis, eu quero fazer em 10 minutos. E o TED te ajuda. Então, a gente queria... Eu tinha visto do assistente que você tinha lançado, mas não tinha entendido que ele era por WhatsApp. Isso, 100% no WhatsApp, ele é de graça. Então, mesmo quem não é assinante mesmo pode que usar? Não, exato, chegamos agora em 30 mil usuários, em 30 dias que a gente lançou, são mais de 300 mil mensagens trocadas. A gente deu essa batalha. Tava lá. Uhum. E aí, era a última fase dessa nossa visão, que era simplificar essa jornada de quem cozinha, né? Tá mais no dia a dia. E aí é um pouco naquele teu questionamento, que é explicar para o consumidor algum modelo de negócio diferente, né? Ele é diferente, mas o WhatsApp já está no nosso dia a dia. Sim, você já fala, né, com as pessoas, você vai num açougue, muitas vezes você tem o WhatsApp do açougue. Eu quero aquela carne que você fez para mim ontem e tal. E o TED vem para isso. Então, imagina que você está cozinhando, acabou o ovo. Em vez de você entrar num iFood, fazer uma lista só do ovo, você manda um áudio pro TED. Fala, TED, adiciona na minha próxima lista um ovo. Acabou essa jornada. Nossa, e aquele negócio sempre, precisa comprar o ovo. Aí na hora que você vai no mercado, você aí volta, esqueci o ovo. Exato, o TED é esse teu assistente da cozinha. Legal. Então ele vai simplificando essa tua jornada de lista de compra, com também a parte de plano alimentar, receita, baseado nas tuas preferências. Que legal, que interessante. Aí responde um pouco, acho, talvez, daquilo... Você já falou muito de dados, aí você está falando do assistente que usa ali inteligência artificial, né, generativa, pelo que eu estou entendendo. Aí Sim. responde um pouco daquela... Por isso que a Maia assinou um cheque para você, por isso que a Caravela... Isso. Porque seu business é offline, mas você tem esse componente de dados. Digital. Essa é a parte tech. Perfeito. Do food. Exato. O que vocês são? Uma food tech, pode ser uma food tech. Uhum. A gente sempre se posicionou como uma empresa de tecnologia e resolvendo o problema do varejo. Tá. Acho que muitos se posicionam como uma empresa de varejo usando tecnologia como meio. Que tudo bem, mas existe aqui uma visão até de investimento diferente. Né? Hoje o nosso maior investimento no nosso time é tecnologia. É time de dados. A gente tem um centro de distribuição, sim, tudo isso entra dentro da nossa margem de contribuição, mas quando a gente vê nosso investimento de capital mesmo, é na parte de capital tecnológico. Tá. É na parte porque aqui que a gente enxerga que traz o nosso diferencial competitivo de eficiência. Então, a gente só consegue ter uma gross margin, uma margem de bruta muito alta, porque a gente tem essa previsibilidade de dados, esse modelo 100% baseado em assinatura. Então, o investimento em tecnologia está nos trazendo uma eficiência para um mercado que acaba sendo muito apertado em margem. Mas, só para deixar claro uma coisa, quando você fala investimento em tecnologia, são pessoas que desenvolvem tecnologia, né? Perfeito. Então, acaba sendo... É time. Acaba sendo um investimento em gente. Então, porque às vezes você fala, né, investimento em tecnologia, parece que você está comprando servidor da Dell. Não. Você está contratando gente. É isso, pessoas para desenvolvimento, né? Exato. Até um exemplo é que o meu sócio, ele foi VP da Vtex. E aí, quando a gente estava começando diferente, a gente, será que a gente vai para uma plataforma, né,
consolidada e já desenvolvida, ou vamos desenvolver dentro de casa? E desde o D0 a gente quis desenvolver tudo dentro de casa. Então, desde o WMS, o Warehouse Management System, né, que é o software dentro do nosso centro de distribuição, feito por nós. A parte de logística, o software que o motorista usa, é feito por nós. A roteirização, né, não é o nosso core, acaba usando de terceiros, mas toda essa jornada tecnológica, desde o consumidor até o cliente, até o produtor, é feita pela Diferente, para trazer essa eficiência. Então, a gente é a mesma empresa de tecnologia e conecta com a tua pergunta, que foi por que oportunidade que esses fundos viram para investir na Diferente? Porque eles estão investindo numa empresa de tecnologia com uma escala super significativa. Legal. E aí, claro, vocês estão ainda no começo, mas quando você fala de frescos, o objetivo sempre vai ser Diferente, sempre vai ser fresco? Ou você acha que em algum momento vocês podem entrar em outras categorias também? A gente entrou em algumas já correlacionadas, então a gente já entrega proteínas, laticínios, padaria, tudo que você precisa nessa semana, quinzena, dentro da rotina de supermercado e na tua rotina de cozinha, a Diferente já entrega. Então, hoje são 500 itens, 500 SKUs que a gente já está entregando, mas grande parte ainda é os itens mais perecíveis, né? Frutas, legumes, verduras e temperos, porque é da onde a gente veio e é onde traz, lá conectando também com o começo que eu citei, que é onde traz a frequência, onde traz a recorrência. Você precisa desses itens de maneira mais recorrente, né? Porque um item, um arroz, tem uma validade muito maior do que uma banana que você precisa consumir em 15 dias. Sim. Então, ter isso como core nos ajuda a gerar essa fidelidade, essa recorrência do consumidor. Recorrência, né? Porque Exatamente. Você está sempre, vai comprar o abastecimento, no Mercado Livre uma vez no mês, né? Exatamente. Tem uma compra recorrente lá na Amazon de sabão líquido. O sabão líquido, isso. Uma vez por mês, sei lá, uma vez a cada 2 meses, chega para mim, vai chegar, beleza, né? Tem algumas coisas de compra recorrente que são nesse sentido. Mas aí, quer dizer, não tem essa fidelidade. Quase semanal, exatamente. Sim, legal. Acho que a Shopper fez o contrário, né? Eles começaram com secos, depois entraram no fresco. Isso, exatamente. Vocês estão indo pelo caminho a gente está indo mais... exatamente, a gente está indo mais para essa recorrência de quem cozinha. A Shopper foi mais para abastecedora, numa eficiência de recorrência exemplo Amazon, né? Que você citou. Boa. Cara, então voltar um pouco no tempo aí, falar dos seus tempos de James Delivery, e principalmente a relação com o GPA, né? O GPA comprou ali, fez um primeiro investimento 17, 18, isso. Depois... Ele já tinha comprado, desde a primeira eles compraram 100%. Desde a primeira? Olha aí, vocês... Foi desde o começo. Breaking news, deixa eu começar. Foi desde o começo, foi 100%. Tá vendo como vocês enganam os jornalistas? Investimento. Nada disso. Foi compra total. Compra total desde sempre. E aí a trajetória no James até tem uma correlação com essas dificuldades de B2C. Então a gente veio para o Brasil, a gente estava fazendo uma pós-graduação fora, acabou vindo para fundar o James. E aí a gente começa a crescer por investimento anjo. Quando a gente vai passar por uma capital mais institucional, que era a nossa Série A na época, isso era 2017, a Rappi fez as maiores rodadas de investimento da América Latina. O landmark deal da SoftBank, exatamente, né? 1 bilhão, né? Exatamente. E eles ainda estavam só na Colômbia e apontaram para vir para o Brasil. Então, você imagina a gente lá em Curitiba, eu sou de Curitiba, com pouco capital, fazendo algo muito similar ao que eles estavam fazendo. A gente fundou o James meio que no quase mesmo mês que a Rappi na Colômbia. Então, a gente teve quase 2 anos sozinho aqui no Brasil. Na época só tinha o iFood só era marketplace, nem fazia last mile. Então, o James começou a crescer de maneira bem orgânica. E aí, quando a gente foi passar por essa rodada, o SoftBank veio com um volume de capital gigantesco lá de fora. Eu lembro que eu entrevistei o pessoal do Rappi. Eu falei, cara, o que você faz com 1 bilhão? Tanto dinheiro, né? O que você faz com 1 bilhão na conta? Cara? Lógico que não é na conta ali no dia, né? Não faz um Pix, né? Sim. Mas, cara... É muito dinheiro. É muito dinheiro, bicho. Imagina a gente olhando isso. Um iFood, um Rappi e a gente. Super difícil. Então, a gente olhou de novo para o mercado. Isso daí já era 2017. E a gente quase quebrou, né? Foi uma época muito difícil minha como empreendedor. Nossa, eu tinha mais 3 sócios lá. E a gente fala que a gente voltou para a prancheta.
A gente voltou, a gente se orgulha muito que o time inteiro ficou nesse momento, ninguém pulou do barco. A gente voltou pro time e falou, time, ferrou, a gente não conseguiu capital, mas a gente vai ver uma próxima oportunidade. E aí, o que eles te falaram na época? Eles falaram, puta, a gente entrou para a missão, quem? O nosso time? Não, os investidores. Isso. Você não conseguiu levantar porque falaram o cara assim, estão vindo os colombianos aí, a gente já fez um cheque aqui, um ali, todo mundo começou a se fechar, era poucos, né, fundos de venture capital na época, parece muito tempo, mas foi ontem e tinha muitos menos fundos que investiam em risco. E daí a gente olhou para aquilo e falou assim, tá, a gente não vai conseguir levantar a capital, assim, tá nítido com essa realidade da iFood, Rappi, fazendo um play muito parecido com o nosso, a gente não vai conseguir, vamos voltar para a prancheta. E aí a gente olhou Rappi e iFood investindo muito na vertical de restaurante. Tá. Muito nessa visão de frequência, o restaurante tem uma frequência alta de compra, então eles tinham a visão de que quem dominasse essa frequência semanal de restaurante, depois seria muito mais fácil para os outros. Só que quando a gente olhou para aquilo, a gente falou, com certeza com menos capital a gente vai perder. Esse aqui a gente não tem como a gente olhar, é muito parecido pedir McDonald's de todas as plataformas. A gente falou, com menos capital a gente vai perder. Né? A gente tem um cliente, o cliente recebe um cupom, a gente vai perder no longo prazo. E aí a gente olha uma segunda vertical, uma vertical 20 vezes maior do que 10 vezes maior que aquele restaurante, com zero penetração digital e que era muito mais difícil entregar 20 mil itens do que um hambúrguer, que era o setor do supermercado. E eles ainda olhando muito pouco para isso. O iFood nem tinha o iFood Mercado ainda. Foi agora. Foi faz pouco tempo. A Rappi já tinha, mas não investia tecnologia e produto nessa vertical. A gente falou, a gente vai ser o melhor nisso. E aí a gente voltou para a prancheta. E aí a gente fala, se a gente for o melhor nisso, vai ter uma segunda onda de oportunidade. Foi quando a gente fica 6 meses, volta, sai das expansões, para de queimar caixa em expansão, volta para Curitiba, segura a cidade e começa a desenvolver esse produto de tecnologia. E no final do ano, a gente acaba passando por esse M&A junto ao GPA. A gente entende que por venture ia ser super desafiador. Tem uma outra frente que é o institucional, que já tem a base de clientes, que já tem a força com a indústria e que a gente poderia crescer de maneira mais sustentável. Então, nessa M&A, a nossa tese era muito usar a fortaleza do GPA para crescer. Tem um cara que... Exato. Então, nossa comparação é que a gente tinha um custo de aquisição 1/10 do que os nossos concorrentes, porque a gente usava a força do GPA numa visão de CRM, ele já tinha o cliente, e numa visão de indústria também. Pensa que o GPA é o maior comprador da Nestlé ou da Heineken. Para ele chegar lá e falar assim, quero fazer uma Heineken a R$1,99 no James, com custo zero, a Heineken falava assim, tem que fazer. Tem que fazer. Agora. Exato. E pra gente, a Heineken era custo zero, não tinha que dar cupom de R$30. Então, esse equilíbrio de usar essa fortaleza do GPA pra gente crescer mais sustentável deu muito certo. A gente cresceu para 30 cidades, várias das cidades a gente teve o maior market share do supermercado online. Foi um crescimento para milhões de usuários, a gente fazia centenas de milhares de pedidos por mês. Então, foi uma trajetória muito legal, sempre com muito menos capital. Sim, eles mesmo lá dentro... Isso, a gente investiu muito menos que os concorrentes. Exato, ele segurava, Varejo, ele olha para a última linha mesmo. Então, a gente tinha uma estrutura que era totalmente apartada do Grupo Pão de Açúcar, a gente continuava em Curitiba, que eu acho que foi muito acertado lá. Quando a gente passou pelo M&A, eles nos deram essa autonomia da gente continuar com uma empresa totalmente separada do grupo, respondendo só para o CEO do grupo, que na época era o Peter. Direto? Não respondia para uma bandeira do supermercado, era direto para o CEO, o que fez com que a gente desse essa tração de crescimento, de inovação, de tecnologia, que era super necessário, uma vez que Rappi e iFood já tinham dominado grande parte do mercado. Então, foi uma trajetória diferente, porque ter um controlador tem também um papel de executivo. Você virou executivo, né? Exato. Executivo 100%, da sua empresa, 100%. Né? A gente vendeu 100%, então eu era um executivo mesmo do Grupo Pão de Açúcar, olhando pela ótica do grupo, né? Dessa companhia. Então foi uma outra aprendizado, como você conduzir
dentro de uma estrutura tão grande as suas prioridades, uma vez que elas são muito menores, né? Eu olhava lá para a venda do James versus do GTA e tinha que ficar pedindo pro gerente comercial uma puta promoção pro James. Então, essa articulação de ser um executivo num grupo muito grande foi um super aprendizado que eu tive também nessa jornada. O que está te ajudando hoje na Diferente? Eu acho que muito de entender que os incumbentes, eles têm várias fortalezas. Cara, a gente olha... Isso é legal, porque isso até tem acontecido muito. Eu tenho percebido... Talvez as startups estão baixando a bola, vamos dizer assim, né? Bom ponto. Por exemplo, no começo, fintech. As fintechs vão acabar com os bancos, não sei o quê. Eles estão lá, né? Tal. Hoje, cara, nenhum startupeiro que se preze fala isso, que vai acabar com alguém. Saúde, vários segmentos. Todo mundo baixou a bola. Porque os incumbentes, eles são muito bons em muitas coisas. E eu acho que essa minha experiência no GPA mostrou as fortalezas que eles construíram, né? A fortaleza de força com a indústria, de ter uma parte promocional muito mais forte e essa robustez de compras, ter alguns benefícios, né? Traz a parte da importância de ter um CAPEX, uma loja, esse contato com o consumidor direto. Legal. Então, tudo isso foi um super aprendizado, né, num varejo mais tradicional, que me deu, acho que, um insumo para começar diferente, porque no James a gente era um intermediário. Sim. Então, a gente não tinha o supply, né? A gente não tinha a compra, o recebimento, o estoque, o time de operação, que a gente só conectava as duas pontas. A gente fazia a logística, mas a parte do meio ali da cadeia a gente não fazia. Então, essa experiência dentro do GPA acho que me deu bastante insumo. Segundo ponto é essa parte mais negocial, assim, que eu quero dizer, com uma corporação tão grande, né? Acho que eu não vou chutar aqui, mas eram dezenas de milhares de funcionários. Então, essa estrutura, essa governança, como tocar um negócio tão grande de maneira organizada, com tantos pontos de contato, e essa parte negocial interna da companhia para todo mundo estar olhando para um bem comum, eu acho que foi um aprendizado legal também. No startup, normalmente a gente começa, todo mundo faz tudo e vai, né? Então, eu acho que essa organização inicial que a gente começou é diferente. Já nessa visão de futuro de governança, olhar métrica de financeira, margem todos os dias, negociar com a indústria de uma forma mais eficiente, como mensurar o desconto e o benefício disso em receita. Eu acho que isso foi um aprendizado legal que eu tive lá no grupo. Legal. Aí, nesse momento de vacas magras aí, de venture capital e tal, certamente tem muita gente passando por processo de o estratégico, o fundraising, aí às vezes não dá certo, vem o estratégico e tal. Sim. A gente tem noticiado muito o M&A e tal. Sim. O que tomar cuidado, o que prestar atenção no momento desse, você que já passou por essa fase? Boa. E o outro lado também vê dessa forma, né? O incumbente, ele quer estar mais próximo de tecnologia. Eu acho que o grande aprendizado que a gente tem é como alinhar essas duas frentes, né? Você não pode chegar no incumbente e falar que você quer ser apartado para o resto da vida, que você vai revolucionar o negócio dele, porque não é a forma que ele está olhando. Ele está olhando aquilo como uma eficiência, como uma oportunidade de abertura de novo mercado. Então, como equilibrar essas duas visões? Eu sempre tenho isso na minha trajetória, sempre tento olhar muito o outro lado da mesa. Tá. Né? O que o outro está buscando? Acho que no James a gente teve um bom alinhamento, que a gente mostrava que, por um lado, o James ia usar muito da força do GPA para ser mais eficiente, e o GPA ia usar muito da fortaleza do James para ser mais eficiente. Por quê? Porque hoje eles usam toda a plataforma do James para entregar as compras do e-commerce deles. Entregas rápidas. Em 22 eles integraram. Eles integraram tudo dentro da estrutura. Foi no momento que a gente começou a fazer a nossa saída. Então, como você equilibrar essas duas frentes? O que o business vai utilizar de fortaleza do incumbente para ser mais eficiente, e acho que é importante mostrar isso, porque senão o incumbente vai olhar, sei lá, um James, né, contra uma RAP. Ele sempre falou, desde o começo, que o GPA sempre falou que não tinha o capital do venture capital de $1 bilhão, né?
Ele falou, não, mas não precisa. Por quê? Porque a gente vai usar das tuas fortalezas. Eu acho que esse alinhamento entre o seller e o buyer, de qual é essa correlação de eficiência que você vai levar para o negócio, é muito importante. E eu acho que tem que levar mais mastigado para o incumbente. O incumbente, eu acho difícil ele parar os diretores lá dele para fazer... vou estudar aqui por muito tempo... qual a eficiência que eu consigo... Eu acho que é trabalho do seller aqui, do negócio do fundador, mais inovador, de trazer algo mais mastigado para convencer de que o incumbente deveria estar olhando para aquilo. Então, esse foi um aprendizado. Aí, no nosso caso, que deu muito certo, foi dar essa autonomia. Mas aí eu acho que é muito de caso a caso. Assim, eu acho que tem casos que o incumbente quer desde o D0 já integrar na cultura, já integrar no alinhamento de negócio. Mas eu vi com muitos bons olhos o começo dessa jornada ser muito separado. Porque a gente sabe que tecnologia e segurar esse time humano, né, que são os times que estão construindo essas empresas, você precisa de um alinhamento cultural, você precisa de uma visão de inovação, senão você acaba tendo uma possibilidade de perder essas melhores figuras dentro do teu time. Sim. Então, estar separado, eu acho que tem muito valor para você continuar conseguindo inovar na velocidade que os teus concorrentes vão estar. Vão voltar e que é esperado de você também, Exatamente. que não teria sido feito aquele negócio. Então, acho que esses aprendizados eu pensaria bastante e que entender que o ciclo de um incumbente ele é mais demorado, né? Então, tem que ser um convencimento, tem que entender qual que é o ponto de contato, quem que é a pessoa que está com a caneta lá dentro mesmo para convencer. É uma estratégia mais demorada para fazer uma transação e tem que estar muito mais claro essa sinergia, na minha opinião. Legal. E então, só para finalizar aqui, qual que é o sonho grande? Então, o que é diferente vai ser... Boa. A diferente o que você prometeu tem tudo para ser investidores? Uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Porque a gente está no mercado vai ser o unicórnio B2C. É isso aí. Então, o Nubank, e eu tive uma mentoria com o Davi, e ele... Você é Endeavor, né? Eu sou Scale Up, e aí depois tem um outro programa que eles acabam acompanhando um pouco as empresas, mas empreendedor ainda não sou, tomara que logo. Gosto muito da instituição. E aí foi uma conexão via Endeavor até, e o Davi falou que quando ele estava começando, todo mundo achava que ele era maluco, né? Não, bobagem. Maluco. Olha os bancões, B2C, bancão, fintech. É legal, porque, naquela época que ele foi, 2013, né? Você só fundava banco se você fosse Setúbal ou Safra, né? E ver um cara do nada... Do nada olhou tecnologia, falou, não preciso ter agência física, as pessoas vão falar online. Como assim não posso ter agência? Não posso ir lá falar com o meu gerente? Não posso sacar dinheiro? Não, tudo online, né? Então, na mesma visão de que é muito difícil, mas se você acerta, a oportunidade é muito grande, e a gente vê hoje, né, o resultado do Nubank, a gente tem isso para o supermercado. Ninguém está dizendo que B2C é fácil, ninguém está dizendo que comprar online já está um costume normal na população, mas a Diferente tem tudo para ser essa empresa de tecnologia entregando na casa dos consumidores itens super saudáveis e mais acessíveis. Então, essa é a nossa visão de futuro, ser um dos maiores mercados saudáveis da América Latina. Boa. Beleza. Cara, obrigado pelo papo, obrigado. Pela conversa aqui. Fiquem ligados, fiquem ligadas. Toda quarta-feira, episódios do podcast MVP no YouTube e nas principais plataformas de áudio. A gente se vê nos próximos episódios. Valeu.